abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Retornando aqui agora na 29ª parte desta série, O Anjo Transformado em Homem. Eu terminei a 28ª falando sobre o tempo de Deus, quando Pedro escreveu na segunda carta, no capítulo 3, que 1000 anos para Deus é como um dia. Mas eu quero voltar em Apocalipse, capítulo 20, e mais à frente nós também voltaremos lá em Pedro, porque te importa que tu sejas enriquecido com essa palavra, para que o teu conhecimento se evolua de uma forma que tu entre em repouso consciencial, para saber que as cartas que o Cristo deu a Paulo foram o suficiente para que tu vivas feliz no cristianismo, crendo em Deus. Então, eu tenho explicado também durante a série que, olha, sempre que nós voltamos a uma passagem, olha, você recebe um ponto a mais de iluminação nos seus sentidos. Você sabe que existem muitos salvos, mesmo da graça de Deus, que já conhecem apostolado. Quando chega em Apocalipse capítulo 20, olha, se treme todo, se enrola. Então há muitos salvos que estão aguardando a explicação dessa parte. Sim, porque te importa que tu cresça na graça e no conhecimento, para que ninguém jamais te engane. Porque, olha, Isaías profetizou dizendo: ouvidos que ouvirem esta palavra não retornarão atrás. Veja o que diz, Apocalipse capítulo 20, verso 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. A pergunta é, o que significa esse abismo? Olha, existem muitos salvos, estudiosos, homens de Deus, mulheres de Deus, que estudam a Bíblia baseado apenas, veja bem, apenas em pesquisas etimológicas, ou seja, pesquisas de traduções do hebraico, do grego, outros idiomas, e não compreendem que a letra por si mata, mas o espírito vivifica. Sim, porque a graça de Deus não é compreendida através de etimologias. A graça de Deus não é compreendida simplesmente se você encontrar uma tradução do hebraico ou do grego. Você pode ir lá? Sim, você pode ir, para que tu estejas inteirado sobre o significado de algumas palavras. Mas a revelação do entendimento foi dada a Paulo, e só pode compreender aquele que foi chamado ao apostolado. Por isso Paulo diz, nós pregamos aos chamados. Veja o que diz. Diz que lançou no abismo. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia hebraica, a tradução para abismo significa Abaddon, que também é um lugar de destruição. Ou seja, Abaddon também significa destruição. Então, diz que lançou no abismo, foi destruído. Se você for para o grego, significa Apolion, que também significa destruição. Só que nós encontramos durante toda a Bíblia vários abismos. O abismo que soltou as águas no dilúvio, o abismo que aponta para o Seol. Olha, se você buscar, você vai encontrar muito. Mas esse abismo que João falou, mas não compreendeu, é a destruição de Satanás. E o que João não compreendeu, ele não compreendeu porque não foi lhe dado revelação, mas sim visões. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 8. Olha o que diz. A mim, a ele,
o mínimo de todos os santos, até João, me foi dada esta graça, foi dada a ele. João não recebeu graça, abençoado. João não recebeu graça. João não pregou o evangelho. Apocalipse não é evangelho. Veja, a mim o mínimo de todos os santos, a minha mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentis, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Observe, a Paulo foi dado o mistério da graça de Deus para anunciar entre os gentis, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis. E porque João não compreendeu? Bom, agora tua mente se abre, sim, porque teu espírito recebe. E a tua comunhão com Deus melhora. Veja, porque João não compreendeu o que viu. Porque João era judeu. E Paulo anunciava a graça aos gentis. Por isso, no final, ele diz riquezas incompreensíveis. Incompreensíveis para quem? Para quem é judeu, amado. Tu recebe essa palavra? Bom, se tu é judeu, tu que estás me ouvindo, pode ser um judeu. Olha, se você é judeu, participa de salvação por eleição, olha, muita coisa você vai captar, porque sendo tu filho do céu, olha, jamais será abandonado. Mas veja bem uma atitude do João, no capítulo, volta lá em Apocalipse, capítulo 22 agora, verso 8 e 9, sim. Veja o que diz o verso 8. Eu, João, sou aquele que vi. Olha, quando eu era do sistema, quando eu ia nas orações, a dirigente perguntava, ou o pastor, quem viu? Aí levantava um, levantava dois. Eu vi, eu sou aquele que vi. Veja, eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Abençoado com todas as bênçãos. João, o homem que conheceu Jesus de Nazaré, que andou com Jesus de Nazaré. O homem que conhecia o mandamento de Deus, só teu Deus adorarás. Vê um anjo, se prostra diante do anjo para adorar. Você acha que um homem desse conheceu a graça de Deus, abençoado? Não, abençoado. Ele viu, mas não compreendeu. Verso 9. E disse-me, olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Compreende, abençoado, a diferença? Compreende que a hierarquia de Paulo era maior? A glória que foi confiada a Paulo era maior do que a glória que foi confiada a João? Sim, porque Paulo jamais, olha, Paulo no caminho de Damasco, quando era Saulo ainda, ele viu Cristo. Mas se Paulo vê um anjo, jamais ele vai ajoelhar, porque ele vai reconhecer e vai saber diferenciar entre o Cristo e entre o anjo. E eu volto a seguir.